Olá, sétimo ano. Vamos gravar hoje a correção das 3 primeiras semanas do PET 2 de História. Sem mais delongas, vou compartilhar minha tela com vocês para começarmos essa correção. Pois bem, comecemos esta correção a partir, para ser mais exato, vou olhar aqui, da página 97, com os seguintes, com o quadro, né? E a atividade. 1. A sociedade feudal era bem fechada e possuía pouca mobilidade social. Identifique e explique a função dos estamentos. Então, você tem esse quadro a ser preenchido, que será preenchido desta forma. Na parte estamento, vocês vão colocar nobreza, clero e servos. E na parte função, vocês colocarão lutavam, oravam e trabalhavam. Então, essa é a questão 1 do estamento, que eram ali os grupos sociais e as funções dos mesmos. Do primeiro grupo, a nobreza era lutar, do clero, os membros da Igreja Católica, orar, e dos servos era trabalhar. Continuando aqui, pessoal, na questão 2, a gente tem o seguinte questionamento. O sistema feudal começa a surgir no Reino dos Francos por volta do século VII, mas entra em crise a partir do século XIV. Explique o que fez o sistema feudal entrar em crise. Resposta: as revoltas camponesas provocaram o fortalecimento dos reis, pois era necessário um exército para o combate. Foi neste período que surgia a burguesia, que contribuiu para abalar a ordem feudal. Então, essa é a resposta da questão 2 da semana 1. 3. Uma das principais características do feudalismo é a relação de sucerania e vassalagem. Analise como funcionava essa relação. Então, era uma relação entre nobres, dois tipos. O primeiro tipo, sucerano, era o doador de terras para outros senhores, nobres. Vassalos, aqui está faltando 2 pontos que eu colocarei agora, nobres que recebiam terras e prometiam fidelidade ao sucerano. Então, essas são as duas questões, as 3 primeiras questões da página 97. Vamos para a 4 aqui. Por volta do século XI, começa a surgir na Europa a burguesia. Explique o que era a burguesia. Resposta: os burgueses eram comerciantes e artesãos que enriqueceram e se tornaram concorrentes dos nobres. Então, estes eram os burgueses. O nome burgueses, né, é porque eles geralmente moravam nas cidades, que naquela época eram chamadas de burgos. Continuando a 5, né, a gente tem um pequeno texto que diz o seguinte: que ali a mulher tenha sido uma inferior é algo sobre o que não há dúvida. Nessa sociedade militar e viril, com a subsistência ameaçada e onde, por conseguinte, a fecundidade era antes uma maldição do que uma bênção, a mulher não era honrada. E parece que o cristianismo pouco fez para melhorar sua posição material e moral. Ela é a grande responsável pelo pecado original. Com base no texto, analise qual a visão que a sociedade feudal tinha da mulher. Resposta: a mulher era submissa ao homem no lar e fora dele. Isso acontecia porque no feudalismo a sociedade feudal era orientada pela Igreja Católica e a figura feminina estava ligada ao pecado. Qual tipo de pecado? O pecado cometido por Eva lá no livro do Gênesis. Passando aqui para a semana 2, vamos para a página, já falo com vocês, vendo o texto. Um momento. Para a página 100, semana 2. Atividades.
As medidas mercantilistas foram adotadas como forma de enriquecimento dos países europeus. Analise uma consequência dessas políticas econômicas para a América. Resposta: a conquista e a exploração da América são pontos essenciais das ideias mercantilistas. Além disso, essa exploração gerou a dizimação de indígenas e ficou faltando aqui, acrescentarei agora, e introduziu a escravidão africana. Então, essa é a resposta da questão 1, semana 2, página 100. 2. Cada país adotou uma medida mercantilista diferente. Avalie qual das medidas você considera mais eficiente e justifique o motivo. Resposta: a medida mais eficiente foi o protecionismo alfandegário, pois é utilizado até hoje. Questão 3. Explique como os países faziam para deixar sua balança comercial favorável. Lembrando, os países fazem até os dias de hoje. Porque a balança comercial favorável mede o quanto você vende e o quanto você compra. Quanto seu país vende e o quanto seu país compra. Vamos para a resposta. Para auxiliar no controle da balança comercial, os países criaram impostos sobre a exportação, valorizando os produtos nacionais. Fato que acontece até hoje. Por isso, geralmente, um produto importado é mais caro que um produto nacional, um produto produzido no próprio país. Passemos para a próxima, que a gente tem a questão 4, com a seguinte, com os seguintes dizeres. A concepção mercantilista foi, entretanto, contestada em meados do século XVIII. O francês François Quesnay afirmava que os mercantilistas estavam errados em identificar a riqueza com a quantidade de metais preciosos, pois para ele a fonte de riqueza era a terra. Questão: o texto traz duas medidas de riqueza dos países. Hoje em dia, qual é a base da riqueza de um país? É o seu PIB, né? A base da riqueza de um país é o seu produto interno bruto. É a quantidade de riquezas que ele produz em trabalho. Na questão 5, nós temos uma pequena cruzadinha. E, pessoal, como eu não consegui digitar os nomes efetivos da cruzadinha, eu coloquei na frente de que se pedia e depois vocês completem conforme a necessidade e a possibilidade. Para ser mais rápido, vocês vão colocar nas horizontais 1, cobertismo, 4, balança, 6, ouro, 7, América e 8, metalismo. Nas verticais, 1, colonialismo, 3, Portugal e 5, comercialismo. Inclusive, no comercialismo, vocês vão ter que completar no 5, porque veio faltando espaços. Então, dê uma olhada na horizontal e na vertical. Tá bom? Vamos agora para a próxima parte, que é a semana 3. Já já eu falo com vocês a página. Descendo um pouco mais. Certo. Certo. E temos aqui, já, na página 104, as atividades da terceira semana. 1. É possível afirmar que os portugueses chegaram ao Brasil por acaso? Justifique. Sim, porém, teorias mais recentes afirmam que os portugueses visitaram o Brasil antes de 1500. Então, por muitos anos, se disse que Portugal descobriu o que é hoje o Brasil por acaso. Mas, atualmente, existe uma suspeita muito forte que os portugueses já tenham navegado por águas brasileiras e tenham até desembarcado em terras brasileiras antes de 1500. 2. Explica o que foi o Tratado de Tordesilhas. Resposta:
foi um acordo diplomático firmado entre Portugal e Espanha que dividiam as terras descobertas no continente americano. 3. Releia o trecho da Carta de Caminha e analise quais os estranhamentos entre os dois povos durante o encontro. Quais dois povos? Portugueses e indígenas. O primeiro estranhamento foi o fato, repetir fato aqui, então deixa eu tirar. Foi o fato dos indígenas andarem nus. Além disso, o idioma dos índios não foi reconhecido pelos portugueses. Resumindo, o fato dos indígenas andarem nus e o fato do idioma não ter sido reconhecido pelos portugueses. Passemos à próxima. A questão 4, agora já na página 105. Observe o trecho da Carta de Caminha. O melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. A. Identifique o sentido do termo salvar esta gente. Resposta. Salvar os indígenas significa catequizá-los. E o que é catequese? É o ensinamento de princípios da fé católica. Na B, explique por que é importante para os portugueses salvar os indígenas. Resposta: porque os portugueses inferiorizavam a religião dos índios e, além disso, queriam professar a fé cristã. Então, por que catequizar esses povos? Porque naquela época não existia um respeito com a religião de outros povos. Tá bom? Então, lembrando, farei um vídeo posteriormente com as correções da semana 4, 5 e 6. Interromper o compartilhamento. Agradeço vocês pela atenção e gostaria que vocês passassem este vídeo para frente, principalmente para os outros colegas de outros sétimos anos, tá bom? Agradeço demais e até a semana que vem, que eu corrigirei o PET a semana 4, a semana 5 e a semana 6. Tchau, tchau.